Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Aqui meu microfone, tá tudo ok. Seja muito bem-vindo ao programa Independente. Muito boa noite. A partir de agora, vamos atualizar você sobre as notícias mais importantes no Brasil, em Pernambuco, com foco aqui no nosso agreste de Pernambuco. Estamos ao vivo através das rádios Vale FM e também através da rádio Toritama FM e dos portais, os vários portais. Conosco o Santa Cruz Online, portal Jardim do Agreste, Agreste TV, Toritama Minha Terra, e hoje temos uma novidade também, integrando também o nosso grupo de lives, né, de streams na internet. Nós temos o fortíssimo canal lá de Brejo da Madre de Deus, que está conosco agora, do nosso amigo Ata Anderson Mesquita. E vamos inclusive ter um recado do Ata Anderson, da Estação TV, que vai falar conosco, né, começando agora essa parceria, a partir de hoje. Todos os dias estaremos fazendo essa ponte também, atualizando as informações com mais precisão em Brejo da Madre de Deus e através do Estação Notícia, transmitindo ao vivo este programa. Então você nos assiste também através do Estação Notícia. Seja muito bem-vindo ao programa Independente. Comigo, Luciano Bezerra e Manassés. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos. Acho que está desligado o seu microfone aí, viu? A síndrome de Ney, né? O seu tá, o meu não tá não, mas o seu tá. O meu tá agora? Tá, agora tá ok. Pronto, então boa noite, Ney, boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM, pelas plataformas digitais. E hoje eu quero dar uma boa noite a 3 pessoas queridas, 3 profissionais queridos da cidade do Recife que estão nos acompanhando. O Cristiano Montenegro, a Carol Cerqueira e a Luciana Damascena, que nos acompanham hoje da capital pernambucana. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ney Lima, boa noite. Tá desligado também esse microfone, tá não? Esse tá ligado. Esse tá ligado. Boa noite, Luciano, boa noite, Ney, boa noite a todos os que estão nos assistindo ou nos ouvindo através das plataformas digitais ou através também das rádios. E parabenizar, Ney Lima, você, porque cada vez que a amplitude do programa ganha consistência, do programa independente ganha consistência, significa que realmente o respaldo da sociedade tem sido muito bom em relação ao que tem sido produzido aqui. Então está de parabéns você e a Avante Comunicação e Mídia. Você que está acompanhando a gente através desses portais, deixe seu recado lá, tá certo? À medida do possível eu vou verificando aqui. Pelo Estação Notícias, nós já temos a Fátima Diniz, está mandando um abraço aqui para a gente. Roberto Lopes também cumprimentando, deixando o recado aqui. Então deixe também o seu recado, nós vamos estar divulgando aqui também, certo? Conversando com você à medida que for possível, porque estamos trazendo aqui informações de várias cidades. Já nesse início de programa, eu vou trazer o vídeo agora do nosso colega Ata Anderson Mesquita, lá direto de Brejo da Madre de Deus, que fala com a gente, iniciando essa parceria. Olá, Ney Lima. Olá, você ligado aqui no programa Independente. Aqui Ata Anderson Mesquita, do Brejo da Madre de Deus, trazendo para você informações sobre o avanço do Covid-19 em nosso município. Até a sexta-feira da semana passada, Brejo da Madre de Deus tinha apenas um caso confirmado de Covid-19. Mesmo assim, foi de um paciente, um idoso brejense que estava internado na capital pernambucana e, na sequência, veio a óbito. No sábado, surgiram novos casos. Um idoso que também veio a óbito durante a semana. E do sábado para cá, já veio sempre aumentando os casos de Covid-19, totalizando hoje, sexta-feira, dia 15, 18 casos confirmados. Esses casos foram registrados em Fazenda Nova, Fazenda Velha, São Domingos, também no sítio Cavalo Russo e aqui na sede do Brejo da Madre de Deus, aqui em nossa cidade, mais especificamente no bairro Lagoa. Então, continua aí o nosso apelo para a população, que essa semana a gente já teve a observação de que
A taxa de isolamento domiciliar caiu bastante, chegando a 38%. A gente vê muita gente de máscara, porém muita gente na rua também. Depois desse aumento dos casos, a população se aquietou mais um pouco, está com um pouco de medo também, digamos até assim, Ney. Mas segue aqui as informações de que está aumentando o caso de Covid-19 em nosso município Brejo da Madre de Deus, aqui no Agreste Pernambucano. Eu trazendo essas informações aqui para você, um balanço rápido sobre esse avanço do Covid. Quero aproveitar também esta oportunidade para mandar um abraço especial para você, Ney, grande homem da comunicação aqui no Agreste Pernambucano, gente fina, amigo, parceiro, e a partir de hoje conta aí com a parceria também do Estação Notícias e Estação TV nas transmissões tanto do programa policial do nosso amigo J. Lima, como também aqui no programa Independente. Quero desejar sucesso a vocês, tudo de bom e sempre que precisar estamos aqui à disposição. Até a próxima, um forte abraço para vocês. Um abraço então ao meu amigo Ata Anderson Mesquita, né, que mandou esse vídeo também trazendo as informações de Brejo da Madre de Deus, confirmando aqui o boletim que foi divulgado agora há pouco de Brejo. Brejo tem, nesse momento, 26 casos confirmados, é impressionante, né, e ele falou aí que há cerca de uma semana atrás era apenas um caso em Brejo da Madre de Deus. Então foi um estouro de casos, 26 casos confirmados em Brejo da Madre de Deus. Inclusive na entrevista que nós tivemos aqui com o Hilário, não sei se era Luciano ou se Manassés, se era Manassés que estava, né? A gente até falava que os casos em Brejo estavam, a situação estava bem controlada, né? Eu até entendia, né, erroneamente talvez, que fosse por conta da zona rural, né, uma região muito esparsa, não havia uma concentração muito grande de pessoas, mas não foi bem assim. O Brejo já passa aí Santa Cruz e muitos outros municípios. Agora talvez também seja aquilo que nós conversávamos poucos minutos antes do programa começar. O LACEN deve ter uma fila enorme de exames sendo feitos, das testagens, né, que estão sendo feitas, e aí o que acontece? Quando no acúmulo, de repente, depois de uma semana, aquilo que foi enviado chega de uma vez só, e aí os números, eles tendem a crescer numa rapidez muito maior. De repente você pode ter hoje um número X e amanhã ter o dobro. Mas não é que da virada da noite para o dia você teve esse aumento. É em virtude justamente da demora. Ainda não sabemos o porquê, inclusive foi uma informação passada pela Secretaria de Saúde Municipal aqui, que há uma demora do LACEN em enviar alguns exames. Então é esperar para ver. E o que acontece, eu creio que no Brejo foi também no mesmo caminho. O que chama a atenção nesse caso é que dessa quantidade de casos no Brejo, 10 estão nos distritos, né? 5 em Fazenda Velha, 4 em Fazenda Nova, 1 no distrito de São Domingos e outro no sítio Cavalo Russo, né? Então chama a atenção porque se imagina que quanto mais interiorizado você estiver, mais distante fica do risco do contágio. Mas no caso do Brejo, há uma distribuição no sentido nesses distritos. Agora, vale atentar para uma coisa. Eu estive no município do Brejo, propriamente ali em Tabocas, na semana passada. E o rio ali, o Riacho Tabocas, estava colocando uma cheia. E era impressionante a quantidade de pessoas que estavam ali nas margens do rio, tomando banho. Muita aglomeração. Eu vi muita gente lá. E talvez a gente não esteja vendo aglomerações das pessoas na cidade, no município, mas no município, especialmente na zona rural de Brejo, que é muito grande, isso pode estar acontecendo, e eu estive lá e é preciso que as autoridades em Brejo tenham uma atenção maior voltada especialmente para a zona rural, porque realmente nesse período de cheias, em que as pessoas estão imaginando, algumas imaginando que é férias, não é férias, é um momento de reclusão, e aí talvez seja um dos motivos dessa forte pandemia está cada vez mais crescendo no interior, dentro do município, não propriamente na sede. Deixa eu passar aqui uma justificativa, um esclarecimento às pessoas que nos acompanham diariamente, especialmente também a você que nos acompanha pelas novas páginas e parceiros, né, Estação TV, Agreste TV, que estão conosco a partir de agora. No nosso estúdio são tomadas todas as medidas sanitárias, né, que são previstas, inclusive, para a proteção à Covid-19. Não utilizamos máscaras porque estamos num ambiente controlado, nós estamos obedecendo o distanciamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra, e até a nossa chegada aqui neste cenário, nós utilizamos a máscara, como a nossa equipe técnica também usa. Quando recebemos entrevistado nesse estúdio, essa entrevista é feita hoje a uma distância de 3 metros. Então, por esse motivo, certo? Dá para perceber pela imagem
o nosso distanciamento, por esse motivo e pelo controle que há nesse espaço, não é um espaço de circulação pública, assim como acontece nos portais e canais de notícia em todo o Brasil, não há uso de máscara especificamente nesse ambiente. A nossa equipe de reportagem nas ruas, por exemplo, atua utilizando a máscara em todas as reportagens. Eu vou trazer agora os números da Covid-19, já temos inclusive os números nacionais. Mas vamos primeiro aos números de Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 621 novos casos de Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 349 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 272 são os casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 16.209 casos já confirmados, sendo 8.554 graves e 7.655 leves. Também foram confirmados 83 óbitos. Com isso, o estado totaliza 1.381 mortes pela Covid-19. 2 novos casos confirmados em Jataúba. A Prefeitura de Jataúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou hoje 2 novos casos da Covid-19 no município. Tratam-se de um homem de 44 anos de idade e uma mulher de 28 anos de idade. Vale ressaltar que esta mulher encontra-se em Caruaru, cumprindo quarentena domiciliar, pois o teste da mesma foi realizado naquele município. Com a atualização, o município de Jataúba tem 26 casos da doença, sendo 24 pacientes em monitoramento, cumprindo quarentena domiciliar, um paciente internado em hospital de referência e um óbito pela Covid-19. Também foram descartados 3 casos suspeitos e 5 casos estão em investigação. Esses são os números, que nós temos, inclusive, aqui na nossa região. Os números do Brasil acabam de chegar agora, certo? Enquanto a gente não entra aqui em outras pautas. No Brasil, hoje confirmados 824 óbitos. 824 óbitos hoje no Brasil. O número total chega a 14.817. O total de casos no país é de 218.233 casos. A estimativa de mais de 84 mil recuperados. Esses são os dados do Ministério da Saúde. Atualizando agora as informações em relação a Pernambuco, o governo inclui novas categorias do rodízio. O governo de Pernambuco incluiu novas categorias entre as que não se submeterão ao rodízio de veículos durante a quarentena, que começa amanhã e segue até 31 de maio no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Essas novas exceções, entre as novas exceções estão funcionários de supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, além de trabalhadores em vigilância e zeladoria, assim como funcionários de empresas de serviços públicos de transporte coletivo e metroviários, todos considerados serviços essenciais básicos. Eles precisarão portar uma declaração do empregador no caso de serem abordados nos pontos de fiscalização. O decreto estabelece ou esclarece que os líderes de todos os segmentos religiosos que fazem parte das atividades essenciais e, por isso, podem se deslocar aos templos, ou aos estúdios, a fim de gravar ou transmitir as celebrações via internet ou por outro meio de comunicação, também estão liberados. A medida vale também para equipes técnicas envolvidas nessas transmissões. Profissionais que tomam conta de criança nas casas de trabalhadores de saúde, profissionais que tomam conta de crianças nas casas de trabalhadores da saúde e da segurança também passarão a ser considerados essenciais. É complicado isso, porque você imagina uma metrópole como Recife, o governo lança o decreto, depois percebe que tem uma série de atividades que também são essenciais, que não vão parar, como esses aí, por exemplo, porteiro de apartamento, funcionário metroviário, de empresa de ônibus, líderes religiosos e tal. E vai aparecer mais. Não tenho dúvida que alguma coisa ficou não percebida aí e na prática vai ser diferente. Vamos esperar agora para saber como vai ser a partir de amanhã no Recife, porque não é fácil não. Faz sentido as medidas, porque aquelas pessoas que estão ligadas a essas atividades essenciais
que estão permitidas funcionar, elas irão precisar se deslocar. E da forma que o decreto estava, ele restringia. Então, de repente, alguém que era funcionário de um supermercado, ao se deslocar, poderia ser abordado e não ter como justificar esse deslocamento. Então, a medida ela faz sentido uma vez que permite que essas pessoas que estão ligadas a essas atividades essenciais, elas possam circular, justificando, evidentemente, a sua saída, mas que possa dar efetividade à medida. Eu estou, sinceramente, me permitam dizer, descrente dessas medidas do governo. E por quê? Porque eu estive em Caruaru, Ney, as filas nas portas das lotéricas, dos bancos. Detalhe também, né? Dos bancos. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, na casa que recebe o pessoal do Bolsa Família, os Correios daqui, o de Caruaru, o acúmulo de pessoas que você encontra, a aglomeração diária, se você vê no Recife, é porque a mídia não está mostrando, mas os pontos de ônibus, lotados. Então, na verdade, quando eu estou observando, Ney, Luciano e você que nos assiste, as medidas de restrição à circulação, elas estão sendo e emplacando bem na classe média alta. Você chega num bairro como Espinheiro, como As Graças ou Boa Viagem, está indo. Agora, se você for nos bairros mais afastados, no subúrbio do Recife, isso não está acontecendo. Por quê? Porque é muito fácil. Eu tenho observado isso. Para quem está no seu apartamento muito bem climatizado, no seu conforto, é bom. Agora, imagine quem mora dentro de uma favela, num cubículo de 3x3, 4, 5, às vezes 10 pessoas morando ali dentro. Ney, digo para você, isso é impossível de acontecer. A Europa consegue, porque a Europa todo mundo faz. Ney Lima, lá todo mundo está ligado ao sistema bancário. Então todo mundo paga os seus produtos, faz suas compras, sai de casa se for necessário. Implementar essas restrições de circulação, como é na Europa ou nos Estados Unidos aqui, é praticamente impossível. Eu digo para você, o Brasil não está numa situação ainda pior, creio eu, por um milagre divino. Porque nas circunstâncias em que nos encontramos, não emplaca, é difícil, o governo vai fazer o que pode. Agora, que nós vamos continuar tendo aglomerações, e muitas, nos bancos, nas lotéricas, nos correios, nas casas de atendimento de serviço social, não tenha dúvida. A gente não vai para uma situação ainda pior, ou não estamos ainda por um milagre. Porque se não fosse, creio eu que por Deus, nas circunstâncias em que essa circulação restritiva não cola no Brasil ainda, porque nós não somos um país de primeiro mundo, rapaz, só você vai aí fora e você vê a realidade, né? Não está fácil. Eu acredito, sabe, que eles vão usar o decreto, a medida, para, por exemplo, as pessoas estão lá jogando baralho dominó na frente de uma residência, fazendo aquela aglomeração. A polícia vai e aí, com base, sim, numa normativa oficial, coloca para dentro, certo? Mas é como o Manassés falou, é a pessoa que vai na caixa, por exemplo, sacar lá o seu benefício, vai estar andando na rua. Eu acredito que para essas pessoas que estiverem andando na rua sem aglomeração na prática, viu, isso não faz parte das medidas não, sou eu que estou dizendo. Na prática, acredito que vai ser difícil controlar, não haverá essa fiscalização. É que o ato normativo, ele serve, na verdade, para regular na sociedade essas medidas, para evitar o contágio, mas o que a gente percebe, conversando até com o doutor Iron, essa semana que ele foi entrevistado, em relação à medida das máscaras, nós comentávamos isso. É preciso uma medida de fiscalização, né? Mas como tornar efetiva essa fiscalização se não há pessoal suficiente para isso? E aí, quando a gente parte para dois elementos que eu acho que eles são fundamentais nesse momento. Um é a conscientização do povo, o povo tem que estar consciente de que é preciso ter os cuidados para evitar o contágio, mas outro também, a gente vive um outro problema dentro dessa pandemia, que é a discussão política que a gente está vendo no meio dela. Enquanto há recomendação por autoridades para que elas mantenham medidas de segurança, nós temos, por outro lado, o presidente da República que, de certa forma, estimula para que as pessoas saiam. Então, tentar equacionar esses dois problemas que nós estamos vivenciando. Você que nos acompanha através dos portais Jardim do Agreste e também do Agreste TV, na região de Belo Jardim, um abraço para você. Atenção agora para os números dessas regiões. Belo Jardim tem 67 casos confirmados da Covid-19. Impressionante o número de casos em Belo Jardim. 67 casos nesse momento. 38 desses foram recuperados, 9 permanecem em investigação, 14 casos foram descartados e há um óbito em Belo Jardim.
Atenção agora para os números em São Bento do Una. São Bento do Una tem confirmados 47 casos, também um número muito alto para a pequena São Bento do Una. Desses, 8 foram recuperados, um óbito, 3 casos estão em recuperação, 32 em leitos para pacientes com a síndrome. Então, casos confirmados em São Bento do Una, 47 casos confirmados nesse momento. Impressionante a quantidade de casos nessa região que nos acompanha agora através desses 2 portais. A gente sempre, né, se impressiona com isso, porque a maior parte das cidades do estado que tem essa população, né, como São Bento do Una, como Belo Jardim, não tem casos desse tipo. Inclusive, o nosso amigo Edson está preparando lá a matéria também, conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde, e nos deve mandar esse material na próxima segunda-feira, para a gente veicular também aqui matérias, reportagens de Belo Jardim. Você vai acompanhar nos próximos dias. Intervalo rápido agora, só 30 segundos, voltamos em instantes. Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz. Ok, voltamos então, né, atualizando aqui as informações. Daqui a pouco nós vamos fazer aquela conta. Inclusive, vai ser massa porque eu vou trazer também para Luciano fazer o cenário de cidades como São Bento do Una, Belo Jardim. A gente vai trazer também várias, né, com as filiações, para ele dizer quem vai ser eleito, quem não vai ser. Com certeza, nos próximos programas. Ele é bom para isso. Eu confio no Luciano. Nos próximos programas a gente pode fazer isso. Eu confio no Luciano para ele trazer essas informações também da política dessas cidades. Mas hoje a gente vai falar sobre 2 partidos em Santa Cruz do Capibaribe, as filiações, os novos filiados e as possibilidades que serão aí colocadas nesse ano de 2020, nas eleições que permanecem marcadas. Até agora não houve nada que mudasse o calendário eleitoral, não. Uso de máscaras em Pernambuco. O secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, reforçou a obrigação do uso de máscaras pela população de todo o estado de Pernambuco a partir de amanhã. Ele reforçou que os agentes de segurança de cada cidade estarão autorizados a agir, caso haja descumprimento do decreto. Se não tiver realmente ações da Polícia Militar, por exemplo, abordando pessoas, vai ser difícil também da totalidade, ou de quase a totalidade cumprir. É importante a gente se ater a isso. Vamos trazer agora o seguinte, aqui em Santa Cruz de Capibaribe eu não tenho ainda atualização, inclusive a gente até falava aqui que eu nem sei se essa atualização está saindo todos os dias. Pelo que eu vi no site da Prefeitura, me parece que um dia sim e um dia não, é que está saindo a atualização aqui de Santa Cruz, né? Está estranho isso, né, essa questão da atualização. Mas é o seguinte, entre as pessoas que deram entrada lá no hospital de campanha de Santa Cruz, né, uma paciente que foi diagnosticada há algumas semanas com Covid-19, ela recuperou-se, né, e hoje saiu um vídeo muito bacana mostrando a alta médica dessa paciente. Vamos assistir então. Valendo! 1, 2, 3 e já! Paciente Covid, sendo alto Santa Cruz de Capibaribe. Melhor, vai por ele. Bom, tá aí, né? Uma cena sempre muito bonita, muito gostosa de se ver. É importante que a gente sempre tenha em mente que a maior parte das pessoas, né, a absoluta maior parte, se recupera, né, dos quadros, mesmo em caso de internação, mas é sempre muito bonito quando a gente consegue ver aí as pessoas que venceram, que passaram por isso. Verdade, e nos deixa muito feliz, né? Às vezes a gente fala tanto aqui dos números e que tem que retratar esses números, mas ver imagens como essa realmente nos deixa muito alegre, muito feliz, vendo as pessoas também se recuperando. Acredito que isso também deve ser reforçado. Eu acho que às vezes o que se vende muito é a tragédia, mas é necessário não vender, mas espalhar a esperança. E uma imagem dessa traz a esperança de que, como o Ney bem colocou, a grande maioria, a esmagadora maioria, se recupera,
sair dessa situação. Meu amigo Geraldo Moura está mandando um recado aqui e corrigindo a informação, certo? Ele, que é a assessoria da Prefeitura, de imprensa da Prefeitura, confirma que os casos em Santa Cruz estão sim sendo divulgados todos os dias. Até sugerir, acho que não sei se um grupo de WhatsApp ou envio mais direto, certo? Para a gente sempre ter aqui essas informações. Inclusive, atenção, a gente chama a atenção da cidade agora, mais 2 casos foram confirmados em Santa Cruz nessas últimas 24 horas. Mais 2 casos da Covid-19, essa informação que eu trago agora em primeira mão. Santa Cruz tem, neste momento, 16 casos confirmados. Nesse momento, 16 casos. Um óbito, 8 desses 16 estão em recuperação. Os casos notificados, e aí Luciano vai fazer essa conta de cabeça, foram 86. Ele me lança uns desafios. 30... Você é o contador, Luciano. Foram 86 casos notificados, 34 em investigação. Então vamos lá, 86, Luciano, menos 34 que foram descartados, menos 16 que foram confirmados, menos um óbito e menos 8 recuperados. Vai dar o número de casos que ainda, de resultados que ainda tem para sair. Verdade. Que é 20 e pouco. Verdade. Mas o que chama a atenção nos números é o ainda seguinte. tem bastante números ainda, bastante resultado de exame para sair, certo? Mas está aí, só confirmando a informação, 2 novos casos confirmados em Santa Cruz. O que chama a atenção é aquilo que nós falamos. Veja os números de Santa Cruz, quando a gente compara com as cidades que estão ao entorno, né? Em termos proporcionais, realmente as cidades vizinhas elas estão com os números bem elevados. Nós temos 115 mil habitantes, então, em termos proporcionais, as outras cidades elas realmente estão avançando muito o número de casos. Por exemplo, São Domingos, o ATA falou que foram quantos? Tem uns quantos? São Domingos 1. É um caso. Então, porque São Domingos é uma extensão de Santa Cruz de Capibaribe. Eu não considero São Domingos um distrito de Brejo, muito embora isso esteja nos mapas. Na verdade, o convívio é de ser a mesma cidade, Santa Cruz e São Domingos. Então, se a gente ainda somar a população de São Domingos, realmente os números de Santa Cruz, da região em si, realmente são bem mais baixos em relação às cidades pequenas, como a própria Jataúba, que é tão próxima de nós, está aí quase próximo dos seus 30 casos, né, confirmados. Manassés coloca interessante porque, veja, Brejo, a sede Brejo está mais ligada geograficamente a Jataúba do que a Santa Cruz. E tem vários casos hoje, né, crescendo, tal qual acontece em Jataúba. São Domingos, que é colado, como o Manassés falou, com Santa Cruz, tem um caso. O que espelha, de fato, o que vem acontecendo aqui, que são casos mínimos, né? 16 casos para Santa Cruz. Hoje, a gente considera pouco, considerando o que eu estou trazendo aqui, nesses municípios aqui, ao entorno da gente, que estão nos acompanhando também. Agora, reforçando, né, Ney, que pelo fato de nossos números serem bem abaixo da média da região do Agreste, não significa dizer que a gente vai relaxar. Pelo contrário, se você tem que sair de casa, coloque a máscara. Se você chegou em casa, tome seu banho, lave suas mãos com sabão. Então, assim, esses cuidados precisam ser repetidos, porque não era um costume nosso andar com máscara. Nunca foi. Até o doutor Iron, na entrevista dele de quarta-feira, quando ele estava com a gente aqui, ele dizendo ali, em Hong Kong as pessoas estão utilizando, então, muito embora esteja na Ásia, dentro da China, faz parte da China. O índice de contágio é muito baixo porque as pessoas usam muito a máscara, mas é um costume sempre deles. Desde que eu me entendo por gente, assistindo os jornais, os correspondentes do Oriente, ali, China, Japão, Vietnã, quando é a época das gripes, das viroses, ou qualquer pessoa, às vezes, lá, se está doente, coloca logo a máscara, é do costume deles, não é do nosso. Então, vamos preservar isso. Que bom será que, quando encerrar esse tempo dessa pandemia, Ney, Luciano e ouvinte e espectador, nós sejamos a cidade que tenha o menor número, o menor impacto negativo a respeito de tudo que está acontecendo no nosso país. Que bom que a gente consiga zelar para que os números continuem o mais baixo possível. Só tirando algumas dúvidas aqui ainda em relação a Belo Jardim e São Bento, certo? Os números de Belo Jardim, como eu falei agora há pouco, hoje confirmados, 67 casos. Ontem eram 62, essa era a minha dúvida. Era em relação à evolução de ontem para hoje. Então, 5 casos a mais em Belo Jardim. Já em São Bento, nós tínhamos ontem 43 casos confirmados e hoje 47. Essa foi a evolução também na cidade de São Bento, que tem 60 mil habitantes, essa população de São Bento do Una. Bom, vamos tratar agora um pouco da política nacional. Antes eu vou chamar só mais um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente fala sobre a demissão, pedido de demissão do ministro
que eu mal aprendi a falar o nome e ele já saiu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E atenção, porque agora vamos falar de algo muito importante. A Viana e Moura Construções informa que ficou mais fácil de realizar o sonho da casa própria. E sabe por quê? Porque você realiza o sonho da casa própria, sai do aluguel e só paga a primeira parcela em outubro. É isso mesmo que você ouviu. A primeira parcela apenas no mês de outubro, hein? Aproveite esse grande incentivo da Caixa Econômica e realize o sonho sem sair de casa. Isso porque o processo de documentação está sendo feito totalmente online, claro, com condições que vão facilitar a sua conquista. Não perca essa oportunidade. Fale agora mesmo com a Viana e Moura através do WhatsApp que está na tela, ó. 992370538. Vou repetir o número para você anotar aí, hein? 992370538. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. Ok, o ministro Nelson Teich, que completaria um mês à frente do Ministério da Saúde amanhã, pediu demissão, né, como já repercutiu em todo o Brasil. O oncologista sucedeu o Henrique Mandetta na pasta da Saúde. Nos últimos dias, as divergências dele com Bolsonaro foram evidenciadas. O presidente defende abertamente o uso da cloroquina em pacientes com coronavírus, apesar dos riscos que o medicamento traz, enquanto o ex-ministro Teich não demonstra a mesma opinião em entrevistas coletivas. O presidente Bolsonaro também defende a flexibilização do isolamento social. Ainda no cargo, Nelson Teich dizia que não deveria, que não defendia uma saída brusca para o isolamento durante o avanço da Covid-19 no Brasil. Durante a tarde de hoje, em pronunciamento de cerca de 8 minutos, Nelson Teich não externou o porquê de ter deixado o cargo de ministro da Saúde. Teich afirmou que, abre aspas, a vida é feita de escolhas e escolheu sair. Agradeceu ao presidente Bolsonaro e disse que aceitou o convite, abre aspas, não pelo cargo, mas sim porque queria ajudar. Tem vídeo não, né? Pronto, não, mas esse fato bastante conhecido já durante o dia de hoje surpreendeu, caiu como uma bomba, eu particularmente não esperava, achei também repentino. Na saída do ministro Mandetta houve toda uma preparação para a saída. Na saída de Bolsonaro começava a se especular. Bolsonaro continua. Bolsonaro continua. Na saída do... Ninguém me julgue pela afirmação, foi sem querer. Na saída do Moro, um dia antes já se especulava, agora essa saída agora ela foi muito repentina. Verdade. Mais uma vez se repete as circunstâncias que fez com que o Mandetta saísse, que é a discussão científica, que é a discussão técnica, né? O Mandetta saiu porque ele defendia o isolamento, o Bolsonaro defendia que tivéssemos um isolamento horizontal, né? Que não, cientificamente não é comprovado. O Teich, ele entra e dias antes é dita uma medida que pontua para que os municípios possam aplicar as medidas de restrição, inclusive com o lockdown, e também regular essa questão do uso da cloroquina, e ele se depara com a situação, primeiro do Bolsonaro constrangendo ele naquela decisão de considerar atividades essenciais sem que houvesse uma discussão com o ministro da Saúde, que foi realmente constrangedor. E segundo, porque defender abertamente o uso da cloroquina, como na verdade essa decisão tem que ser de um profissional médico. Eu escutava hoje uma entrevista do Décio Padilha e ele dizia e algo que realmente a gente tem que concordar, o Bolsonaro não é médico. Quem é médico é quem tem que realmente avaliar o uso, seja da cloroquina ou de qualquer outro tipo de medicação. O caso é o seguinte, não é fácil você trabalhar como ministro da Saúde quando você nunca teve uma experiência também do ponto de vista da área pública, né? Ele é alguém que, muito embora ele disse hoje na entrevista, eu ouvi um trecho dela, ele disse, olha, toda a minha formação foi pública, eu estudei em escola pública, fui para a Universidade Federal, fiz a carreira lá, fiz residência, então toda a formação dele foi no ensino público. Mas ele sempre trabalhou na iniciativa privada. E quando ele entra, Luciano, dentro do Ministério da Saúde, é evidentemente que ele tem que ter um viés político. Ele não tinha.
era um homem extremamente técnico e ele não imaginava, ora, ele é consultor, ele é um cara altamente gabaritado do ponto de vista da iniciativa privada. E para o setor público, com um presidente que toma suas decisões sem consultar, é aquilo que eu disse aqui, ele não vai consultar ninguém, ele toma a decisão e os ministros vão seguindo. O que eu acho que às vezes causa um mal-estar é porque, por exemplo, a maioria ou boa parte dos ministros do presidente Bolsonaro são generais. Seja da ativa ou seja da reserva, mas são. E se há algo que o Exército preza é pela organização. Você passa em frente a qualquer quartel, só a fachada, a forma como eles cuidam, há muita disciplina e organização. Todo mundo sabe o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, tudo isso é previsto lá dentro. E nesse caso eu fico imaginando na hora que um ministro como o que vai assumir agora, que é o segundo, né, na linha da hierarquia dentro do Ministério da Saúde, é um general. Então, eu quero acreditar que agora vai haver algo... Já está certo que é ele? Bom, ele assumiu interinamente. Havia hoje um nome de uma mulher que estava sendo cotada. E de um almirante também. Tem um almirante que está sendo cotado para assumir. E o anterior, não estou lembrado, que já foi ministro, se não me engano. Osmar Terra, que é deputado federal. Também volta a ser cotado. Agora, quanto a essa questão da cloroquina, do uso desse medicamento, é evidentemente que o presidente entra numa área que eu acho que muitas vezes é pela torcida dele de ver o Brasil livre disso. Agora, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o médico, inclusive da maioria dos presidentes na área de cardiologia, que ele é o chefe da área no sírio-libanês, que é o Roberto Khalil, ele foi contaminado pela gripe, por essa virose da Covid, e ele fez o uso, ele assume que fez o uso e foi curado. O IPE também, que é o coordenador, pelo menos parece que está afastado em São Paulo, ele também não assumiu quando foi perguntado taxativamente pela imprensa, ele não quis assumir pelo fato de ser homem público e pelo próprio governador do estado discordar do uso da medicação, mas o que eu penso que o presidente também quer fazer é o seguinte, vamos trazer ao debate, porque está dizendo não serve, não serve, não serve. Ora, médicos da envergadura de um Calil, que é um cardiologista, foi cardiologista da Dilma, do ex-presidente Lula, do Fernando, se eu não me engano, do Fernando Henrique Cardoso não, mas pelo menos desses dois presidentes, enquanto eles exerceram a função, ele era o cardiologista. Então, para um médico como esse fazer uso e dizer, olha, em mim deu certo, penso que precisa isso ser melhor avaliado. Creio que é nesse sentido, Luciano, que o presidente está dizendo, olha, a gente precisa avaliar essa situação. Não descarta. A grande questão é que a mídia está querendo assim dizer, descarta, não serve. Creio que é necessário discutir melhor, ser melhor analisado e com urgência isso aí. Porque mas o fato é que esse tipo de percepção não é o que o presidente tem passado. Em uma reunião que antecedeu o pedido de demissão do Tachi com alguns empresários, o presidente afirma de forma categórica que ele é quem manda e que tem que ser utilizado a cloroquina. E existem outros inúmeros medicações que estão sendo usados no mundo. Essa insistência e a forma de que ele coloca que é obrigado a utilizar porque ele é quem manda, isso contraria as evidências científicas que tem dito, inclusive em protocolos que foram divulgados essa semana, que a cloroquina não tem a eficiência que se esperava que ela tivesse. Então, agora, o problema, Luciano, também é que esses órgãos médicos, eles também estão divididos. Eu tenho visto isso. Eu vejo o presidente argumentar que associações brasileiras estão a favor do uso da cloroquina e vejo a imprensa dizer que associações tais e órgãos tais diz que não. Há também essa divisão, eu acho que isso também é um complicador. Mas aí é onde está o fato. Se essas entidades que trabalham com isso, que são as entidades científicas que trabalham, elas estão aptas nessa discussão para que se chegue numa convergência. Mas o fato é que o presidente tem insistido sem que ele tenha o conhecimento da área de saúde para isso. E constrange o ministro, como foi o caso do Tachi. E o Ministério da Saúde, ele também não desautorizou o uso da verdade. Cloratina, né? Cloroquina. Ele não desautorizou, né? Ele disse que seria um critério médico em concordância com o paciente. O paciente concordando, a cloroquina pode ser utilizada, né? Então também não desautorizou. Mas hoje, inclusive, se falou muito em relação a uma compra que o governo brasileiro teria feito a mando do presidente Bolsonaro, não sei se da Ásia, de uma grande quantidade de cloroquina, e parece que a pressa do presidente era meio que justificar essa compra, despachar o uso do medicamento no sistema público brasileiro, avançando ainda mais daquilo que o ministro da Saúde queria. Esse foi o ponto central, inclusive apontado aí como
razão da saída do ministro. Agora, uma coisa que fica clara na saída dele é que realmente nós estamos num momento, já é difícil, mas também de muita instabilidade, porque uma troca de ministro no meio da pandemia, né, um ministro sai, e aí um outro assume, em menos de 30 dias, diz que quer sair, justamente no momento em que os casos no Brasil cada vez mais se confirmam uma crescente, significa dizer que está havendo, nesse caso aí, realmente uma má gestão. Eu acredito que é necessário, a presidência da República tem um conselho, existem conselheiros junto ao presidente da iniciativa privada, da iniciativa pública. Em Pernambuco, se eu não me engano, são 21 o número de conselheiros que o governo do estado tem junto dele. Creio eu também que a presidência da República tem. É necessário, numa hora como essa, se sentar e avaliar o que é que está acontecendo. Porque a gente não pode ficar num momento como esse, numa instabilidade como essa, já não bastasse a política, porque é instável o tempo inteiro nesse país, nós ainda termos uma sucessão de ministros. Fica difícil, causa desconfiança, some-se a isso uma especulação na moeda. Nós estamos tendo um ataque especulativo na nossa moeda, isso não está, eu sei que não está na pauta, mas uma coisa está somando a outra. É como aquele ditado, que até é um ditado bíblico, que um abismo vai chamando o outro, né? Então, não quero entrar aqui na questão da hermenêutica do texto, mas é um ditado. Então é como se cada vez mais, quando uma coisa dessa acontece e outra se soma, é necessário um freio nisso aí. O presidente precisa sentar com sua equipe e avaliar um ministro que possa realmente conseguir conduzir bem o Ministério da Saúde, ainda que em discordância com o presidente, porque uma sucessão como essa vai cada vez mais atrapalhar o processo para que o nosso país saia. Citar aqui algumas pessoas acompanhando a gente através da página do Estação Notícias e deixando aqui também os seus comentários, contribuindo com o debate. João Paulo, ele diz o seguinte: não é só na zona rural de Brejo, é na zona rural de todo o estado. O povo sai da cidade para se aglomerar nos sítios porque não tem fiscalização. É verdade. É verdade. Os sítios estão ficando nesse momento populosos porque tem muita gente deixando da cidade para ir para o sítio. Então deixa a cidade, já é ruim, porque aquela proteção natural das pessoas que vivem na zona rural já não fica mais tão protegida assim. E aí essas pessoas que vão, nesse período agora de quarentena, para a zona rural, começam a andar de casa em casa. Leitura bem interessante. E se elas ficassem lá, ainda teria uma certa razão. A questão é que elas voltam para a cidade, elas vêm fazer compras. E nessas idas e vindas, isso realmente a coisa tende a piorar. Então está bem observado, né? O João Paulo está acompanhando a gente lá em Brejo. Deixa eu trazer aqui também. Agamenon Gomes diz o seguinte: estou assistindo vocês em Barra de Farias, Brejo da Madre de Deus. Um abraço, Agamenon. Maria Lúcia Nascimento também, deixando um recado aqui. Lúcia de Fátima Ramos, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se existe um telefone para denunciar aglomeração. Boa pergunta, Lúcia. Eu vou verificar isso com os órgãos, Ministério Público, Polícia Militar, em Santa Cruz, em Brejo da Madre de Deus, em Toritama, em Belo Jardim, em toda a nossa região, para a gente entender aí como é que está funcionando isso. Ney, me permita só nesse ponto, existe um número de emergência, porém quando você liga ele cai na central do Recife. Quando cai lá, eles pedem para que ligue para o batalhão da cidade. Mas eles passam o número do batalhão? Passa sim. Certo. Então vamos organizar isso para trazer aqui os números, né, das várias cidades que nos acompanham, o que as pessoas podem fazer, como elas devem proceder para fazer essas denúncias. Intervalo, 30 segundos e voltamos em instantes. Devido ao momento em que estamos passando, várias fábricas do estado de Pernambuco tiveram que se adaptar. Uma das soluções foi a fabricação de máscaras. Essa adaptação ocorre para atender a uma demanda mundial. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você nasce a partir dessa necessidade. O objetivo? Unir as confecções do Polo Têxtil de Pernambuco com todas as empresas do Brasil que precisam de máscaras faciais. Nós que compomos o Polo Têxtil do estado de Pernambuco temos um papel essencial e fundamental no combate à Covid-19. Para saber mais, acesse o nosso site www.bompraminbompravocê.com.br e siga o nosso Instagram, @fashionforhall.oficial. Ok, voltamos então, trazendo agora informações. Foi divulgado hoje pelo governo federal
o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Com base na portaria 386, assinada pelo ministro da Economia, os beneficiários que já receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril receberão a segunda parcela de acordo com o calendário, cada um de acordo com o calendário, que inicia na próxima segunda-feira, dia 18. Inicialmente, os recursos estarão disponíveis apenas para a poupança social digital, para movimentações digitais, pagamentos de conta, boletos, realização de compra por meio do cartão de débito virtual. Os saques em espécie para esse público poderão ser feitos a partir do dia 30 de maio, também de acordo com a data de nascimento. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente. Os beneficiários vão receber nas mesmas datas e da mesma forma em que recebem os benefícios, nos últimos 10 dias de maio. Já os saques em espécie começarão a partir da segunda-feira para esses beneficiários, né? Com os números de identificação social com final 1. Você que acompanha a gente, inclusive, pela live, tem essa tabela aí de cada dia, final do 1, né, até o 0, né, nessa sequência. Você pode acompanhar, né, e buscar essas informações. Essa matéria também está publicada no blog do Ney Lima. Olha, em Santa Cruz do Capibaribe houve uma repercussão muito grande, porque na noite de ontem um vídeo circulou nas redes sociais, gerando uma polêmica em torno dos vereadores Carlinhos da Coab e Joab Gomes, onde nas imagens mostram eles em uma conhecida mala, a mala da 29, em frente ao Hospital Municipal, com um aglomerado de pessoas. O que chamou a atenção foi o fato de que os dois vereadores estavam sem máscaras durante as filmagens, mesmo existindo um decreto municipal que tornaria obrigatório, na verdade uma lei municipal, não é um decreto, uma lei municipal que torna obrigatório o uso de máscaras no município. Essa lei, inclusive, foi votada e aprovada por esses próprios vereadores, né? Os vereadores divulgaram nota depois da repercussão do vídeo. Tem um vídeo aí? Tem? Pode soltando o vídeo aí, eu vou lendo a nota, você vai repetindo o vídeo. O vídeo está com áudio ou sem áudio esse vídeo? Pronto, deixa ele rodando aí para as pessoas que estão acompanhando através da live ver, né, as imagens. As notas que eu vou trazer agora. A nota dos vereadores. Esse primeiro é o Carlinhos, né? Após a recuperação... é uma nota unificada, né? Após a recuperação em torno dos fatos, os dois vereadores emitiram a nota informando que estariam indo averiguar uma denúncia. Momento em que eles pararam na mala e retiraram as máscaras para comer manguzá. Essa foi a mesma justificativa apresentada aí pelos dois. Ainda de acordo com a nota, os dois vereadores pediram desculpas na nota e informaram que estão seguindo todas as recomendações sanitárias, né? Você que nos acompanha pela live vê aí esse aglomerado de pessoas, que quem passa nesse local sabe que há ali constantemente aquela quantidade de pessoas ali numa mala política, e os vereadores dando um mau exemplo enorme ali, sem o uso da máscara, né? Essa a imagem aí que a gente vê nesse momento. Saiu também, né, em algumas redes sociais uma imagem que mostra o vice-prefeito Dida Dinan num forró. Parece que em alguma fazenda também que é uma aglomeração. Mas nós não conseguimos identificar a autenticidade desse vídeo, comprovar se esse vídeo realmente é de agora. Então, por esse motivo, a gente não vai veicular ele aqui. É que essa imagem e a participação dos vereadores, ela é mais do que reprovável, né? No momento em que a gente fala todo o tempo aqui que as pessoas elas devem evitar o contágio, que ela deve usar máscara, foi um mau exemplo terrível. Não só, e aí eu observo isso, Manassés, o fato de não estarem usando as máscaras, mas também pelo compartilhamento de objetos, como a gente vê ali, de facas, de garfos, de copos. Então isso é terrível. E em frente, me parece que a imagem mostra que é em frente ao Hospital Municipal. Então foi de reprovável a atitude dos vereadores, ainda mais porque são fiscais do povo e na condição de fiscal, o que deveria fazer era reprovar a atitude que estava havendo da aglomeração, pedisse que as pessoas fossem para casa e que são pessoas que votaram aprovando uma lei que obriga o uso de máscaras. Então,
O que vale nessa nota toda, para mim, que foi enviada pelos vereadores, é o pedido de desculpa. Mas as demais justificativas é totalmente reprovável a participação e a aglomeração que promoveram na última noite. E outra, né? Eles estão passíveis, inclusive, daquele que o doutor Iron Miranda foi muito enfático aqui. Porque ele foi muito claro. É difícil, Ney, um promotor de justiça pegar um pai de família que, às vezes, saiu e esqueceu. Né? Agora, quando se trata das autoridades, justamente aquelas que estão lá, porque a gente não pode esquecer, um prefeito na linha de frente, um vice-prefeito está na linha de frente, os vereadores também estão, então tem que partir no mínimo deles. Nós não estamos vivendo um período em Santa Cruz de lockdown, e não queremos. Eu acho que deve ser terrível você ficar dentro de sua casa, sob pena de que saindo, você ter que, de repente, parar na delegacia, porque está descumprindo uma ordem do governo, seja municipal, seja estadual. Nesse momento que a gente está, inclusive, torcendo para que os números continuem baixos, quem dera zerem, é necessário, mais do que nunca, que todo mundo, a começar por aqueles que nos representam, usem as máscaras. É importante, então, foi totalmente, como bem disse o Luciano, reprovável a atitude dos vereadores. Não tem nem o que discutir quanto a isso. Reforçando, Marcelo, você bem colocou aí, se fosse aplicar o rigor daquilo que o doutor Iron disse aqui essa semana, todos teriam sido conduzidos para a delegacia ontem. Todos. E podem responder ainda, porque os vídeos estão aí. Doutor Iron, se tiver acesso a esses vídeos, tenho certeza que, no mínimo, ele pode chamar os vereadores para ter uma conversa, no mínimo, educativa nesse sentido. Porque, nesse tempo, não é o tempo da gente brincar com esse tipo de coisa. Talvez até não fosse a primeira vez, né, se isso acontecesse. Olha, Vania Silva está mandando um recado aqui e diz o seguinte: boa noite, Ney. Não é justo, por conta da pandemia, o prefeito Edson Vieira não consertar os buracos das ruas. Aqui na rua Manuel Lucas, no bairro Santa Teresa. Acho que ela completa aqui ainda, e ela diz o seguinte: na rua Manuel Lucas, bairro Santa Teresa, estão fazendo da rua um criatório de cavalos. Ela pede providências, a questão das condições da rua e esse criatório. Há uma questão realmente que eu tenho percebido, né, e a gente tem recebido muitas informações e reclamações de pessoas como essa aqui, em relação a essa questão das ruas mesmo em Santa Cruz. Não tem justificativa não, porque os serviços públicos, eles continuam, eles não foram paralisados. Há uma situação, inclusive, na rua Bildideda. Foi aberto a rua para fazer um conserto enorme de um saneamento, justamente na parte que dá entrada à Avenida Souza Aragão. Aquela rua Bildideda tem um trânsito terrível, muito ruim ali, porque pega todo o fluxo que vem de Santo Agostinho. Mesmo nesse período, tem muito trânsito. Um lado da rua foi interditado, o calçamento foi consertado, mas não fizeram a reposição do asfalto. Só que ficou como um buraco lá, né? Ficou muito ruim mesmo, é muito difícil. E agora botaram um papa-metralha, que a gente não dá para saber se aquilo é particular ou se é uma continuação de obra da prefeitura, mas operário mesmo resolvendo aquilo não tem. Então fica o nosso apelo aqui também à Prefeitura de Santa Cruz, também em relação a isso. Você que nos acompanha pelas páginas parceiras das cidades, Belo Jardim, Toritama, também manda o seu recado para as páginas. A gente vai trazendo aqui também o seu recado à medida que der tempo também durante o programa. Para a gente fechar, deixa eu trazer aqui a questão das filiações partidárias. Vou ver se dá tempo aqui nesses 8 minutos que faltam, os 2 últimos partidos que Luciano Bezerra vai prever. Quem vai ser... Vou contar com a ajuda do Manassés nessas previsões. Quem vai ser... Pode mostrar, Luciano, quando ele ri, viu, Elivaldo? Quem vai ser eleito ou não, né? Vamos lá. Então, vamos tentar. Trazendo agora PDT, tem aí PDT? PDT, esses são os nomes de pessoas que se filiaram em 2020, certo? Então, outros nomes mais antigos estão aí. A gente identifica aí nessas filiações de 2020 as novidades. Você quer Jaelson, eu acho que já fui do PSOL, se eu não estou enganado, né? O Jaribe foi candidato a deputado federal. O Zeba, Zé Climério Neto, Zeba, está no PDT. O PDT, para as pessoas entenderem, vai fazer parte aí do bloco de apoio, faz parte o bloco de apoio do Alan. Isso. Josinaldo do Nascimento, acho que foi o Josinaldo, foi conselheiro tutelar. Luciano das Neves, o poeta, né? É o poeta, isso. Já foi candidato, Luciano? Não, né? Luciano não. O nome aí tá me chamando a atenção. Quem? Cidalvana Maria Ramos. Ela é a professora, Cidalvana. É a professora. Conheço de uma bem articulada, enorme, verdade. Muito bem articulada, uma pessoa que bem, inclusive o nome me chamou a atenção foi aí. cotada para ser, não poucas vezes, secretária
de Educação do município. Verdade. Da última vez não foi, conversei com ela pessoalmente. Aliás, tive a honra de estar na casa dela visitando ela, encontrei lá ela, o marido, isso há um tempo atrás. E ela me falando que não assumiu na época por um problema na coluna que ela teve muito sério. Mas foi cotada para ser secretária, não lembro da gestão, não lembro, mas foi cotada para ser secretária de Educação e alguém que tem muito trânsito no meio dos professores. De vários nomes, alguns me chamaram a atenção aí. Volta O ali nome a de lista, Cidalvânia, realmente, ele chama a atenção. O Fernando Pereira é o Fernando da Palestina, não? Fernando Pereira de Souza. Não sei se é da Palestina. Yasmina Moniz. Yasmina todo mundo sabe, né? Quem é Yasmina? Lógico que todo mundo sabe, que é a psicóloga Yasmina. E ela tem um voto certo nesse estúdio. Não vou dizer de quem, mas ela tem um voto certo, terá, né, nesse estúdio aqui. Realmente surpreendeu essa formação do PDT. Talvez mais de um, viu? Estou falando um é o certo, mas talvez mais de um. E não é o de Elivaldo Araújo. Me surpreendeu a formação do PDT e a figura de Cidalvânia é uma figura que ela, Manassés, é muito ligada ao movimento de centro-esquerda, e como o PDT ele está nesse bloco que apoia a pré-candidatura do Alan, me parece que ela equilibra essa balança da imagem que estava o grupo de Alan, está pendendo mais para uma direita. Me parece que ele faz um equilíbrio agora. Traz aí um equilíbrio das forças. muito grande, o sem Afrânio está no PDT ainda, né? Também. Isso? Está no PDT. Quais são os nomes conhecidos que estão, que não são novas filiações? Eu sei do Afrânio, Martins também está no PDT. E aí, analisando o cenário agora, Luciano, quantas vagas, isso é o que todo mundo está querendo saber, quantas vagas o PDT pode fazer nessa eleição? Olha, eu faço uma análise não só para o PDT, mas também para o DEM e para outros partidos que, se vierem e há a possibilidade de conquistarem uma vaga para a Câmara, ela virá pelo cálculo da sobra eleitoral, né? Então, após o cálculo em que as grandes chances, o maior número de vagas que podem ser preenchidos pelo MDB, PSDB, PSD, PP e PSD, né, e PSB, esses farão, com certeza, preencherão vagas por quociente eleitoral, os demais poderão entrar na disputa pelo cálculo da sobra, uma vez que, para participar do cálculo da sobra, pela nova regra eleitoral, não exige mais que se alcance o quociente eleitoral. Então isso permite a partidos como o PDT... Acho que o PDT pode alcançar o quociente, não? Tem a Frânia, tem Martins, possível. Tem a professora... Se todos esses nomes que nós citamos aqui, eles vierem a compor uma chapa, como você bem colocou, há chances reais... De entrar pelo quociente. Aí entraria uma vaga pelo quociente e ainda participaria da sobra? Ficaria bem pequeno para participar de uma sobra eleitoral. A possibilidade seria pequena. A possibilidade seria pequena. Então o provável... Mas nesses nomes, se todos participarem, pelo quociente, as chances reais. O provável, ou pela sobra ou pelo quociente, é fazer uma vaga. Exato. A briga aí vai ser para fazer, não sei se o Afrânio vai ser candidato, ainda não houve manifestações de Afrânio confirmando essa candidatura a vereador. Acho que deveria ter tido. Tem muito político, inclusive, que está dormindo no ponto em várias cidades, porque é preciso entender que, se não houver mudança no calendário eleitoral, a eleição ela será uma eleição com pouco corpo a corpo. O corpo a corpo vai ser reduzido. Então esse negócio de define a candidatura lá para julho e sai nas ruas pode não dar tempo. É importante que esses pré-candidatos já se comuniquem. Você não vai lançar uma candidatura agora, mas se comunicar no sentido de dizer que é pré-candidato, que está disposto a ir para a disputa, principalmente nomes de carreira e conhecidos, como é o caso de Afrânio. Eu não tenho informação de Afrânio declarando que será candidato ainda, né? Eu também não vi. As últimas afirmações ele estava na dúvida, chegou a falar que poderia ser candidato a prefeito e tal, enfim. Números de brejo, eu não já trouxe não? Números de brejo? Atualizados agora. Atualizados, certo. Está aqui no meu WhatsApp? Oi? Pronto, vamos trazer aqui números de brejo da Madre de Deus para a gente... para a gente encerrar o programa de hoje, certo? Bom, para a gente fechar então, números atualizados em Brejo da Madre de Deus, 19 casos confirmados em Brejo da Madre de Deus, 13 casos em monitoramento, 4
em internação, 2 óbitos. Então esses são os números que estão sendo divulgados agora. São final do programa, né? 20 horas pontualmente. A gente fica por aqui. Manassés, Luciano, muito obrigado pela participação, pela presença. Eu que agradeço, Ney, Manassés e a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom final de semana. Obrigado, Ney, Luciano, a equipe técnica e a todos vocês que nos acompanharam também. Um excelente final de semana e mantenham as precauções para que a gente continue mantendo um número baixo de casos na nossa região. Esse é o nosso pedido e a nossa torcida. Ótimo final de semana, então. Voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.